Curso Básico de Espiritismo, livro 2, com Tatiana Benites, baseado nos livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FEESP. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso básico de Espiritismo e nós estamos já na 17ª aula. E o nosso tema de hoje é penas e gozos futuros e a gente vai falar da nossa primeira parte. Bom, começamos com o nada e a vida futura. A vida após a morte? Vive-se eternamente ou tudo se aniquila de uma só vez? Ser ou não ser? A ideia do nada ou de que tudo se acaba com a morte é repugnada pela razão. Segundo a doutrina do niilismo, nada existe de absoluto, não há verdade moral, nem hierarquia de valores. É a redução ao nada. Pela crença em o nada, o homem deveria concentrar seus pensamentos apenas na vida presente, mas inutilmente, pois ele tem a convicção de que tudo não se acaba com a morte, porque a lei de Deus está inscrita na sua própria essência. O sentimento intuitivo da vida futura tem origem nas reminiscências das vidas passadas. Antes da encarnação, o espírito conhece todas essas coisas, e a alma guarda uma vaga lembrança do que sabe e do que viu no estado espiritual. Isso está no Livro dos Espíritos, pergunta 959. É em vão que o homem se obstina contra a existência de uma vida futura, porque quem poderia aceitar com indiferença uma separação eterna do que ama? A religião ensina e a razão confirma que o nada não existe, mas a noção de uma existência futura, vaga e indefinida, como costumeiramente é apresentada, acaba por gerar a dúvida. No entanto, o sentimento de uma existência melhor está no foro íntimo de todos os homens, e Deus não o pôs ali em vão. Isso está no Livro dos Espíritos, pergunta 959. Surge daí a relevância do Espiritismo no esclarecimento do futuro, pois graças às comunicações espíritas, isto não é mais uma presunção, uma probabilidade ou imaginação pessoal, mas a realidade a mostrar a sua face. Porque são os próprios seres desencarnados que vêm contar a sua vida, dizer o que fazem, e desse modo mostram a sorte inevitável que está reservada aos encarnados, segundo suas faltas ou os seus méritos. Assim, a vida futura, com a conservação da individualidade após a morte, já deixou de ser uma dúvida, é um fato apurado pela razão e pela demonstração para a quase totalidade dos homens. Intuição das penas e gozos futuros. A crença que se encontra em todos os povos nas penas e recompensas futuras procede do pressentimento da realidade dado ao homem pelo seu espírito. Porque ficais sabendo, não é em vão que uma voz interior vos fala e vosso mal está em não escutá-la sempre. Se pensasseis bem nisso, com a devida frequência, vos tornaríeis melhores. Isso está no Livro dos Espíritos, pergunta 960. No momento da morte, o homem cético será dominado pelo sentimento da dúvida, o culpado pelo sentimento do medo e o homem de bem pelo sentimento de esperança. Segundo o comentário de Allan Kardec, a questão 962 do Livro dos Espíritos, a ideia que Deus nos dá de sua justiça e de sua bondade, pela sabedoria de suas leis, não nos permite crer que o justo e o mal estejam aos seus olhos no mesmo plano, nem duvidar de que não recebam algum dia
um a recompensa e o outro o castigo pelo bem e pelo mal que tiverem feito. É por isso que a lei de justiça, amor e caridade, imanente ao homem, dá-lhe a intuição das penas e das recompensas futuras. Aquele, portanto, que vivencia esta lei, em sua pureza, cumpre também a lei de amor. Olha só, a gente termina essa primeira parte aqui falando do nada, né? Engraçado porque quando eu era pequena, eu falava, já contei essa história aqui várias vezes, mas eu falava para minha mãe, né? Se a gente vai pro preto, e eu falava, preto para mim era o nada, né? Que era tipo, acabou, vai ser tudo preto, ninguém vai ver nada, né? Eu falava, se a gente vai pro preto e você vai morrer, eu vou morrer, papai vai morrer, todo mundo vai morrer, por que que a gente tá aqui? Se a gente acaba, né? E aquilo para mim não fazia sentido. Minha mãe não sabia me responder a minha pergunta. Minha mãe não era espírita, né? Nós não somos de berço espírita, somos de berço católico. Então minha mãe não sabia me responder. E aquilo sempre ficou para mim do tipo, se eu vou pro nada, o que que vai acontecer comigo? Sabe? O que acontece com o meu ser? Eu acabo, né? E todo mundo acaba. E daí eu queria uma explicação para isso. Quando eu descobri o espiritismo, eu falei, sabe quando aquele boom no seu cérebro fez aquele boom, sabe? Era isso. E eu falava, é isso, sabe? Tem uma explicação, a gente não acaba, né? Por quê? Então tem um porquê da gente estar aqui. Porque para mim até então não tinha um porquê da gente ter que estudar, de ter que conviver com pessoas que a gente não gosta, de ter que trabalhar, de ter que se sacrificar por algumas coisas. Para mim era injusto uma pessoa não ter nada, a outra ter tudo, sabe? Então, aquilo para mim não justificava. E o espiritismo veio para trazer essas respostas, né? E isso me ajudou muito, né, a compreender a vida e a compreender que realmente a gente precisa fazer as coisas para nossa evolução, para nós melhorarmos. Então existe um porquê de estarmos aqui, né? E é isso que ele fala, né? A gente tem ainda uma vida futura, então por que que a gente tem que fazer melhor o presente? Porque a gente quer ter algo melhor no futuro. Então, a gente está aqui por quê? Porque a gente teve um passado, então tudo se liga, tudo se conecta. Então, isso faz mais sentido. Então, o Espiritismo veio trazer para a gente, através de mensagens de espíritos, que, olha, a gente está aqui, a gente continua. Então, isso fez com que eu me sentisse mais confortada e fosse atrás de mais informações para entender, né, como viver melhor aqui e por que que acontecem as outras coisas no plano espiritual também. Então, eu acho que o espiritismo veio trazer para a gente algumas respostas que ainda faltavam, né, é o que a gente estuda aqui. A segunda parte do nosso estudo de hoje, a gente vai falar sobre a intervenção de Deus nas penas e nas recompensas, e vai falar também sobre a natureza das penas e dos gozos futuros. A primeira parte fala de intervenção de Deus nas penas e nas recompensas. Deus ama todos os seres que criou e deles se ocupa. Nada é demasiadamente pequeno para a sua bondade. Isto, porém, não significa que ele se ocupe de todos os atos de nossa vida para nos punir ou recompensar. Todas as nossas ações, por mais insignificantes que sejam, não fogem às consequências das leis de Deus. Deus tem as suas leis que regulam todas as ações dos homens. Se houver transgressão, evidentemente que as consequências recairão sobre o transgressor. Quando um homem comete um excesso, Deus não o julga nem os pune, apenas força-lhe um limite, através do sofrimento. Segundo a lei de causa e efeito, colhe-se o que se semeia. É o homem que se pune a si mesmo. Se sofremos as consequências dessa violação, não nos devemos queixar senão de nós mesmos, que nos fazemos assim os artífices de nossa felicidade ou de nossa infelicidade futura. Isso está no Livro dos Espíritos, pergunta 964.
Deus quer o bem de todos e, por isso, a cada instante envia espíritos que inspiram o caminho do bem. Mas o homem, infelizmente, nem sempre os escuta. Entretanto, como o desígnio de Deus é a salvação de todos, ele concede o recurso de, através de novas existências, serem reparados os erros do passado. Cada pessoa possui os sentimentos da própria vida que leva, seja felicidade, seja tristeza, segundo os padrões evolutivos em que se encontra. O conceito de felicidade é relativo. Cada um vive em função de seus vícios e virtudes, julgando-se com o direito à felicidade presente e futura, confiante na justiça divina, interpretada muitas vezes pelos próprios padrões de cada um. Diz Allan Kardec que a felicidade está na razão direta do progresso realizado, de sorte que, de dois espíritos, um pode não ser tão feliz quanto o outro, unicamente por não possuir o mesmo adiantamento intelectual e moral, sem que por isso precisam estar cada qual em lugar distinto. Isso está no Céu e Inferno, na primeira parte, no capítulo 3, no item 6. Natureza das penas e dos gozos futuros. As penas e os gozos da alma, após a desencarnação, não são de natureza material. Desprendido da carne, o espírito é mais impressionável, já que a matéria não mais lhe enfraquece as sensações. Isso está, ele pede aqui para a gente ver o Livro dos Espíritos nas perguntas 237 até a 257. Preso ao mundo material, o homem faz ideias absurdas das penas e gozos futuros, e só os compreende melhor à medida que se for esclarecendo e tomar conhecimento da verdade. A felicidade dos bons espíritos consiste em ter conhecimento de todas as coisas. Não ter ódio, ciúme, inveja, ambição, nem qualquer das paixões que fazem a infelicidade dos homens. O amor que os une é fonte de suprema felicidade. Eles não experimentam as necessidades, os sofrimentos e as angústias da existência corpórea, o que já é um gozo. Não se pense que eles permanecem em perene contemplação nas esferas celestiais. Isto seria uma felicidade monótona, a felicidade do egoísta, pois sua existência seria uma total inutilidade. Eles são felizes com o bem que fazem. A felicidade dos espíritos é sempre proporcional à sua elevação moral. Os espíritos puros gozam da felicidade suprema, o que não implica que os demais sejam infelizes. Entre os bons e os maus espíritos há uma infinidade de graus onde os gozos são relativos ao estado normal de cada um. Os adiantados compreendem a felicidade dos que avançaram ainda mais e, por isso, a ela aspiram, motivados pelo progresso e não pela inveja. Eles sabem que o alcance da felicidade depende deles próprios e, para tanto, trabalham com afinco, mas com a calma da consciência pura. E sentem felizes de não terem de sofrer o que sofrem os maus espíritos. Os sofrimentos dos espíritos inferiores são tão variados quanto as causas que os produzem e proporcionais ao grau de inferioridade, assim como os gozos são proporcionais ao grau de superioridade. Esses sofrimentos podem ser assim resumidos: cobiçar tudo o que lhes falta para serem felizes, mas não poderem obtê-lo; ver a felicidade e não poderem atingi-la; mágoa, ciúme, raiva, desespero, decorrentes de tudo o que os impede de ser felizes; remorsos e uma ansiedade moral indefinível. Desejam todos os gozos e não podem satisfazê-los. É isso que os tortura. Isso está no Livro dos Espíritos, pergunta 970. As torturas morais constituem a principal punição das faltas e crimes praticados pelos maus espíritos.
A maior tortura é o pensamento de serem condenados para sempre. A doutrina do fogo eterno, que é uma imagem como tantas outras, passa a ser vista como uma realidade, incapaz de traduzir na sua linguagem a natureza dos sofrimentos. O homem os compara ao fogo por ser este o tipo de suplício mais cruel e o símbolo da ação mais enérgica. Essa crença remonta à mais alta antiguidade e foi herdada pelos povos modernos. Os espíritos inferiores compreendem a felicidade dos justos e isto também os tortura, porque sabem que estão privados dela por sua própria culpa. Por essa razão, o espírito liberto da matéria aspira a uma nova existência corpórea, que poderá abreviar, se bem empregada, a duração desse sofrimento. O espírito errante vê a realidade das coisas, o mal que fez ou o bem que deixou de fazer. E então escolhe conscientemente as provas que poderão expiar suas culpas. Para a alma que permanecer maculada, as provas são penosas e perturbam a felicidade para aquela que já se elevou. As provas nada têm de penoso. Ver os espíritos que sofrem não é uma aflição para os bons, pois estes sabem que o mal terá um fim, e por isso ajudam os sofredores e sua recuperação e enchem-se de gozo quando obtêm êxito nesse fraterno estendimento de mãos. O Espiritismo ensina a suportar as provas com resignação e ajuda o homem a praticar atos que contribuam para a sua felicidade. Não é necessário, porém, fazer profissão de fé no Espiritismo para assegurar a sorte na vida futura. Se assim fosse, todos os que não creem ou que não puderem esclarecer-se seriam deserdados, o que é um absurdo. É o bem que assegura a sorte no futuro. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja a vida pela qual se conduz. Livro dos Espíritos, pergunta 982. Olha só que interessante essa parte, né? Bom, o principal, acho que desse ensinamento dessa segunda parte, é que nós somos pessoas diferentes. E que, sendo pessoas diferentes, somos espíritos únicos. Ou seja, não existe uma fórmula de que o que vai acontecer conosco no plano espiritual, ou o que vai acontecer com as pessoas boas, ou com as pessoas que fazem tal coisa, ou com as pessoas ruins, ou com as pessoas que fazem X coisas ruins, porque todos somos diferentes. Então, as consequências dos atos para todas as outras pessoas podem ser diferentes. Por quê? Porque não existe uma regra de a pessoa que fez isso vai passar por tal coisa. Por quê? Porque ela fez isso, mas a gente não sabe se ela fez mais coisas. Ou se ela fez outras coisas melhores. Então, tudo isso é individual. Então, é importante que a gente saiba disso. Porque tem gente que fala, mas a pessoa fez tal coisa, ela se suicidou assim, então ela vai voltar dessa forma. Nós não podemos afirmar isso. Ainda que exista uma probabilidade da pessoa voltar dessa forma, não é uma regra, tá? Primeiro porque a gente não sabe todos os atos destas pessoas. A gente não sabe nem mensurar os nossos atos e como seriam as consequências para nós. Por quê? Porque enquanto nós estamos aqui no corpo de carne, e ele fala disso aqui em alguma parte que a gente leu, nós estamos presos à nossa matéria e com uma consciência mais reduzida. Quando nós chegamos no plano espiritual, nós ampliamos as nossas consciências. Então, ampliamos a consciência também para os nossos atos, para os nossos aprendizados. Então, quando nós chegamos lá, nós vamos chegar lá e vamos saber tudo? Não, mas a gente vai ter uma amplitude maior dos nossos atos e vamos reconhecer mais coisas. E ali, no outro plano, a gente vai aprender algumas coisas. Mas tem lá o plano inferior e vai aprender com o sofrimento e a pessoa vai passar e vai sofrer.
nós sabemos que as consequências dos nossos atos vão nos levar a lugares bons ou ruins, né? E a gente vai ter que passar por algumas coisas, ou a gente vai passar por um local mais inferior do que a Terra, do que nós estamos agora, ou por um lugar mais superior a isso, e vai depender das nossas ações, das nossas intenções. Então, por isso que é importante nós trabalharmos o nosso autoconhecimento e a nossa automodificação, né? A nossa reforma íntima, para que a gente consiga ser melhor moralmente e mereça estar em um local equivalente às nossas ações, aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos. E eu achei muito bom quando ele reforça aqui, no final, as palavras de Kardec, de que não é porque nós somos espíritas que a gente vai ser beneficiado com mais coisa, né? Porque senão as pessoas que não são espíritas e que são tão boas, também não iriam merecer um lugar bom? E muitas vezes a gente se considera espírita, sabe, pensa que sabe muito e acaba não agindo de forma com que o espiritismo prega, né? Ou seja, com que os livros de Kardec, que são as nossas bases ali, o que tem o Evangelho, que fala do nosso comportamento moral, muita gente lê, faz o Evangelho, inclusive, frequenta os centros, mas não pratica no seu dia a dia. Então não adianta nós irmos a um centro e sair de lá falando mal do orador. Não adianta a gente achar que sabe muito mais que o outro, né, e deixar de ajudar o vizinho. Então, a gente tem que ter um freio quando a gente fala que a gente sabe muito, que a gente tem muito conhecimento, que a gente sabe mais que o outro. Quando a gente começa a falar que sabe mais que o outro, a gente já está perdendo uns pontos por aí, né? Então, cuidado, orai e vigiai os pensamentos aí. Bom, a gente ainda tem uma terceira parte que fala sobre a vida futura e o ponto de vista. Vamos começar então falando, ele coloca aqui a frase: meu reino não é deste mundo. Né? Isso está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 36. A vida futura. O ensejo da primeira revelação, Moisés teve de lidar com um povo rude, formado de pastores, no seio do qual reinava grande atraso. Ele, portanto, precisou falar mais sobre as coisas do mundo, e por isso os judeus sempre aguardavam recompensas, de ordem material, não vendo mais que a supremacia política da nação e recompensas representadas pelos bens terrenos. Os judeus alimentavam ideias muito incertas sobre a vida futura. Viam Jeová como Senhor dos exércitos e os anjos como seres privilegiados da criação, não pensando sequer que os próprios homens pudessem tornar-se anjos e partilhar sua felicidade. Com o advento de Jesus, que simbolizou a segunda revelação, foi revelado um outro mundo, onde a justiça de Deus segue o seu curso. Mundo esse que ele promete aos que observam os mandamentos das leis de Deus. Ao dizer a Pilatos, meu reino não é deste mundo, Jesus Cristo deixou bem delineada a vida futura como sendo a finalidade superior, para o qual se dirige a humanidade, tornando-se objeto das principais preocupações do homem na Terra. Jesus, no entanto, procurou conformar os seus ensinos com o estado evolutivo dos homens de sua época. Achou de bom alvitre não lhes dar o conhecimento completo das coisas, pois isso os ofuscaria em vez de os esclarecer, uma vez que ainda não estavam aptos para compreender. Todos os cristãos acreditavam na vida futura, mas a ideia que dela muitos fazem é vaga e imprecisa, pois não passaria de uma crença eivada de dúvidas e de falhas, daí surgindo as descrenças e as controvérsias.
Jesus sabia que os homens não estavam adequadamente preparados para assimilar uma nova compreensão muito mais ampla sobre a vida futura. Então, prometeu que em época propícia enviaria o Consolador, o Espírito da Verdade, que tudo restabeleceria em seus devidos termos. Com a terceira revelação, consubstanciada no Espiritismo, a existência da vida futura deixou de ser um artigo de fé ou uma hipótese. Tornou-se uma realidade palpável, comprovada pelos fatos, porque os espíritos são as testemunhas oculares que vêm descrevê-la de modo amplo e irrefutável. Deixou de ser uma coisa duvidosa, hipotética, para tornar-se uma patente realidade. A descrição da vida futura pelos espíritos benfeitores é de tal forma circunstanciada e as condições da existência feliz ou infeliz dos que nela se acham são tão racionais que daí resulta a compreensão da verdadeira justiça de Deus. Verdadeiramente, se o homem encarar o futuro com base nas vidas sucessivas, enfrenta os tropeços da vida com mais indiferença, resultando numa vida mais feliz e consciente, alimentando dúvidas sobre o futuro. O homem concentra todo o seu esforço e pensamento na vida presente, deixando de ver a excelência das vidas futuras, mais preciosas e proveitosas do que as vividas na Terra. O Espiritismo propicia aos homens clara antevisão da vida futura, ao comprovar a imortalidade da alma e seu futuro promissor, fazendo com que se capacite do incomensurável amor de Deus pelas suas criaturas e do seu empenho para que elas se aprimorem moral e espiritualmente. Não foi em vão que o Mestre prometeu aos seus apóstolos que ele iria à frente para preparar-lhes o lugar nas muitas moradas que existem na casa do Pai. O que também deixa bem claro o conceito sobre a vida futura. O ponto de vista. A ideia precisa que se faz da vida futura traz uma fé permanente no porvir, o que tem consequências enormes na moralização dos homens, porque transforma completamente o ponto de vista sob o qual eles encaram a vida terrena. Tendo conhecimento da vida espiritual, o homem passa a compreender que uma encarnação não é mais que uma passagem de curta duração num lugar inóspito. Encara as vicissitudes, as atribulações da vida como óbices no caminho, uma vez que compreende que esta vida é de curta duração. A morte deixa de ser estarrecedora, pois o homem sabe que não é o fim, mas apenas um preparativo para encetar novas jornadas. A simples dúvida sobre a vida futura leva o homem a concentrar todos os seus pensamentos na vida terrestre. Incerto do futuro, ele só vê o presente e não percebe outros bens mais preciosos que os mundanos, pois é como uma criança que não vê nada além dos seus brinquedos. Segundo esse ponto de vista, tudo toma ao seu redor vastas proporções. O mal que o atinge ou o bem que o compete aos outros, tudo adquire aos seus olhos uma grande dimensão. Por outro lado, poder-se-ia pensar que, se ninguém não mais se ocupasse de coisas terrenas, não haveria progresso. Não é bem assim. Mesmo na certeza de uma vida passageira, o homem instintivamente procura seu bem-estar, o que força a melhorar todas as coisas. Possui o homem o instinto de progresso e da conservação que estão nas leis naturais, e por conseguinte, ele sente a necessidade de trabalhar e de cumprir os desígnios da providência divina, que o colocou na terra para esse fim. Deus não condena os prazeres terrestres, mas o abuso desses prazeres em detrimento da conduta moral. O Espiritismo expande o pensamento sobre a visão estreita que faz da Terra a única e frágil base da vida futura,
e descortina novos horizontes, por onde se vê que essa vida não é senão um elo no conjunto harmônico da obra do Criador. Bom, acabamos aqui a nossa terceira parte, que é a parte do Evangelho, né? Então, fala que não há dúvidas sobre a nossa vida futura. E que, na verdade, o que nós temos que fazer é trabalhar para o bem. Não é aquela coisa de, vou fazer tudo que eu tenho que fazer nessa vida, porque eu tenho que aproveitar a vida e tudo mais. Nós temos que aproveitar a vida, sim, mas trabalhando em nós, evoluindo a nossa pessoa e colaborando para a evolução de todos aqueles que estão ao nosso redor. Nós não somos responsáveis pela evolução de ninguém, mas nós podemos colaborar com a evolução dos outros através do nosso exemplo, através do compartilhamento do que nós sabemos, do auxílio ao próximo. Então, quero muito que vocês tenham isso claro, né? Para que a gente possa se melhorar moralmente e sermos bons exemplos àqueles que estão ao nosso redor. Para que também, na nossa vida futura, nós tenhamos melhores condições e que possamos aprender mais e mais e seguirmos no nosso caminho do progresso, né? Então é isso, gente. Espero que a nossa lição tenha servido para vocês, para a gente refletir, estudar ainda mais. Estudem o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, o Evangelho, para que a gente sempre esteja aprendendo e, o principal, colocando tudo isso em prática. Fiquem com Deus e a gente se vê na próxima aula. Gratidão. Curso Básico de Espiritismo, livro 2, com Tatiana Benites, baseado nos livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FEESP.